Seja você um nadador de piscina ou de maratonas aquáticas, ou simplesmente um amante de natação, você está no lugar certo. eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é o Swimcast, o primeiro podcast de natação e maratonas aquáticas do Brasil. Feito com nadadores, treinadores e pessoas que não vivem sem natação. Olá, ouvintes da Swimcast. Hoje vamos conversar com um nadador, treinador master e nadador master também, né? Recordista aí, sul-americano, vários resultados bem legais na natação master. Estou falando do Rodrigo Bardi, que está aqui conversando com a gente. Bardi, brigadão por topar nosso convite. Seja bem-vindo ao Swimcast. Obrigado vocês aí pelo convite para participar. Tenho acompanhado aí várias pessoas, vários amigos, bem legal. E acho que sempre é enriquecedor, porque são pessoas que entendem de natação, né? E fazem perguntas sempre bacanas e cada vez mais diferentes, né? Então é sempre uma honra estar com vocês aqui. Pô, que legal. Obrigada aí pelo que você falou. Um dos nossos últimos episódios foi com o Ricardo Prado, né? Que dispensa apresentação, medalhista olímpico, recordista mundial, e ele comentou que treina com você, né? Você treinou com ele quando você era mais jovem, a gente vai falar disso também. Mas para começar, eu queria que você contasse para a gente como que é dar treino para o Ricardo Prado. Ó, é um desafio, né? Mas assim, conheço o Ricardo há muito tempo, eu até fiquei ligado na live dele. Realmente, o que ele falou, bastante coisa ali tem a verdade, né? O Ricardo, ele não gosta de passar muito dos treinos de 2,5, ele vai por ali entre 2,5, mas tem algumas coisas ali que ele falou que a gente gosta de dar perna assim, tá? Mas geralmente ele, quando aumenta o volume sem pés de pato, ele, você tá dando muita perna, não sei o que, não sei o que lá. Mas então, assim, o Ricardo, eu não tem como cobrar ele, né? Só de ele estar na água, na piscina, nadando com a gente, eu já acho um baita exemplo, né? Quantos nadadores saem das Olimpíadas depois, não tem mais aquela relação com natação, ou fala que enjoou, fala que não quer mais nadar, etc. A gente fala até de nadadores mais novos e recentes, né? Acho que os nadadores do tempo do Ricardo viveram realmente aquela época que não tinha aquecimento, as piscinas eram poucas piscinas aquecidas, eram treinos de volumes enormes, e realmente tinham tudo para traumatizar, né? De não querer estar mais próximo da água. E ele sempre está lá, é bacana, se diverte, brinca com o pessoal. Depois dos treinos a gente vai sempre aos sábados tomar café todo mundo junto na padaria, fazendo essa parte social também, né? E falando de natação, e falando dessas expectativas aí que a gente está vivendo agora, a época dos jogos, né? Então é sempre bacana. Legal demais, muito, muito legal mesmo ele estar nadando, você falou perfeito, né? Era outra realidade de treino naquela época, né? E ele foi o seu primeiro treinador? Como é que foi o seu início na natação? Ó, eu comecei a nadar com meu pai, né? Meu pai, de uma forma meio empírica, meu pai trabalhou em vários clubes na época. Meu pai ele fez faculdade mais tarde de pedagogia, mas antes ele trabalhava como salva-vidas em clubes. Então meu pai sempre levava a gente para os clubes que ele trabalhou, né? Alguns que eram permitidos, a gente passava o dia lá. Então eu aprendi a nadar com meu pai. Nadei com meu pai até os 13 anos de idade, que foi no momento que eu comecei a treinar com o Ricardo Prado. Ele foi meu primeiro treinador, de fato, uma pessoa, né? Com formada em educação física, com uma experiência, uma vivência de clubes, etc. Foi meu primeiro treinador, sim. Isso nessa época que você nadava com seu pai, você já se destacava, né? Como é que foi essa transição do seu pai pro Ricardo? Nessa época que eu andava com meu pai era meio assim, sabe Jackson 5, o pai do Michael Jackson, que forçava o pessoal a nadar? Meu pai era meio assim, né? Ele obrigava a nadar para gastar energia, para não ficar meio muito ocioso. Então, eu não era uma pessoa assim que me destacava. Eu tinha bastante assim lastro dentro da água. A gente ficava 3, 4 horas na piscina, no Sesc, por exemplo. Eu comecei a nadar meio que no Clube Ibanês, onde o meu pai trabalhou, e no Sesc. Então, ele levava a gente para o Sesc, a gente treinava, ficava, sei lá, inventava uns treinos loucos. E é engraçado que nessa época, eu tô falando, te dar alguns anos, vai 86, 85, 88,
O meu pai trabalhava no Pinheiros, e aí quando o Ricardo Prado treinava no Pinheiros, se eu não me engano, em 88, ele treinava no Pinheiros. Então, meu pai via algumas coisas do Ricardo treinando lá, né? E às vezes inventava algumas coisas malucas lá, principalmente para mim, né? Para eu fazer. O meu irmão era mais novo, então ele deixava meu irmão mais solto na água, brincando. E eu sempre reclamava: oh, por que ele pode brincar e eu tenho que nadar? E aí eu ficava nadando, etc. E aí, com 13 anos de idade, nisso daí eu fiz judô também, fui atleta federado do Corinthians, no judô. Eu tinha uma época que eu treinava, dos 10 aos 13 anos, era assim, eu treinava natação e judô praticamente todo dia, né? Eu fui me destacando também no judô. E aí eu entrei no Ricardo Prado com 13 anos. E aí eu fiquei mais 2 meses entre judô e natação. E tinha uma época assim, acho que era segunda e quarta, não, quarta e sexta, ou segunda e quarta, alguma coisa assim, que era muito puxado. Eu treinava no Ricardo Prado das 4h30 às 16h30 da tarde, saía de lá, que era ali no Ibirapuera, a gente pegava o metrô, ia até o Corinthians, levando kimono na bolsa, e o treino do judô no Corinthians era das 8 às 10 da noite. E aí treinava mais 2 horas de judô, das 8 às 10 da noite, saía de lá, pegava carona até o metrô Tatuapé, a gente morava ali no centro, na Santa Cecília, e chegava em casa às 10h30, 10h45 da noite, e de manhã tinha escola, né? E aí foi uma época que praticamente o judô só durou mais 2 ou 3 meses, e eu continuei na natação lá com o Ricardo. Legal. Pode ir, Danilo. Eu tenho uma memória aqui da época de Projeto Nadar, Bobs, né, dessas competições que eu nadava. Eu sou um pouquinho mais novo que o Bardi, né? E aí eu lembro dele e do irmão dele na competição. Eu lembro deles, né? Eu olhava assim, cara, quem que é esses baixinhos fortes pra caramba que nada mó rápido, né? E aí eu lembro disso aí. E nessa época já era Ricardo Prado, já, né? Já estava treinando lá no Ibirapuera e quase todas as primeiras etapas e últimas etapas do Projeto Nadar aconteciam no próprio Ibirapuera, né? E eu queria, assim, eu lembro bastante de você, apesar da gente não conversar naquela época, né? O que era essa experiência, assim, porque você hoje tem uma visão de treinador. O que era a experiência do Projeto Nadar do Bobs, né? Eu tenho minha opinião porque eu vivi todos os lados, mas eu queria a sua opinião dessas competições, porque eu acho que elas foram muito importantes. O Projeto Nadar foi, acho que, a primeira competição que a gente participou, né? O Bobs também, só que o Bobs era sempre no começo do ano e o Projeto Nadar era uma competição que você, à medida que você ia passando de fase, ela durava um ano inteiro, praticamente, né? Começava no início do ano, ali acho que perto de março, alguma coisa assim, e até outubro, novembro. Então, acho que eram competições muito bacanas que a gente podia fomentar aí, né? Dar oportunidades de ter um evento para não federados, importante falar isso, que eram competições não federadas. O Bobs era considerado, acho que, um campeonato brasileiro não federado, embora não acontecia em várias cidades, mas tinha o pessoal do Rio de Janeiro, tinha São Paulo, e muita gente acho que vinha para cá para nadar. E no início, o Bobs, especificamente, era só nado livre, prova só de nado livre, aí depois ele criou os estilos, então, se a gente for pensar, ele foi tendo uma visão bacana aí para fazer essa transferência, né, do nadador não federado para o federado. Então, eram competições importantes. Foi lá que eu acabei descobrindo, por exemplo, que eu nadava peito, né, que o peito talvez seria uma prova boa para mim, foi num Projeto Nadar. Eu lembro que a primeira etapa do Projeto Nadar, eu não sei se o Ricardo estava nos Estados Unidos e feito uma clínica, então acho que a Denise, a irmã dele que estava junto no projeto, fez com que fez parte do processo para nós escolher as provas. Aí ela falou assim, pessoal, crawl todo mundo nada, vai estar abarrotado. Eu sabia que eu nadava um pouco de borboleta, eu sabia que eu não nadava costas, então eu falei, então vou no borboleta, ia ser borboleta e crawl. Eu vou no borboleta e vou pro peito, né? Sobrou o peito, vamos ver. E foi a prova que no primeiro ano que eu nadei Projeto Nadar, eu fui campeão estadual no peito, né? O borboleta, eu cheguei, acho que até a final de São Paulo,
e aí depois eu não fui, mas foi uma prova bacana. E o legal do Projeto Nadar, especificamente, era assim, quando você pegava medalha ou ganhava, eu acho que quando você pegava medalha, você já não podia escolher esse estilo no próximo ano, você tinha que mudar de estilo. Então, ele te induzia a você não ser um especialista tão cedo. E eu lembro, e assim, eu nadei Projeto Nadar 93, 94, 95. 95 eu comecei nadando o Projeto Nadar, mas aí ao mesmo tempo foi o ano que eu me federei, né? Meio no meio do ano. Mas eu comecei nadando costas, o que seria bacana também se eu tivesse nadado esse ano, porque eu ia ter que treinar mais costas, né? Então acabava ajudando até o nadador ter essa construção, essa base, essa base da ampulheta ali antes de afunilar, né, de você fazer se especializar tão cedo. Então acho que eram competições que uma pena que acabaram, mas eram umas competições que acho que desenvolvia muitos nadadores ali. Até para os ouvintes entenderem, né, o Projeto Nadar era uma competição organizada pela Secretaria Estadual de Esportes, tá? Então, ela tinha um cunho social muito forte, onde as academias, na época, elas eram extremamente envolvidas com isso, porque isso gerava uma visibilidade. As cidades e clubes do interior participavam de forma muito efetiva, e ela era regional e depois ela ia funilando até chegar-se na final estadual, né? E era tudo de graça, porque era do governo do estado, então isso não onerava as academias e clubes, até o próprio alojamento e alimentação nas finais estaduais eram bancados pelo governo do estado, né? Então, isso era muito mais democrático, né? E acessível. Tanto que a grande parte dos nadadores, inclusive daquela geração um pouco mais antiga, o próprio Gustavo Borges, essa galera que foi e é a nossa referência, passaram por essas competições em algum momento, né? Eu quis até ressaltar pelo Bardi ter vivido isso na mesma época que eu, e porque os jovens de hoje, e até os pais jovens de natação, não fazem a menor ideia da importância que foi isso e da falta que isso faz hoje, né? Só queria fazer essa Exatamente. observação, pode... Não, é bacana essa observação, e você falou de alguns nadadores, por exemplo, na época do Bobs, Juliana Cury saiu do Bobs, o André Dias, o André Mori, né, André Aguiar Dias, que hoje também nada comigo, é um cara que foi finalista de Finkel, né, o Thiago Tato Siqueira, que nadava 200 borboleta, medalhista de Troféu Brasil, nadou Projeto Nadar, nadou Bobs também. Então, eram competições assim, que teve muita gente que chegou aí em seleção brasileira iniciando nessas competições. Não, muito interessante. Eu cheguei a nadar em 95, o Bobs, né? E tinha também o Jovem Pan, que bom, que você também nadou essa daí também, né? Na verdade, nadei Jovem Pan, que bom. A minha primeira competição na vida foi no Sesc Vila Nova, que hoje chama Sesc Consolação. Foi 25 Crown, um festival lá do Sesc. Mas depois eu nadei o Jovem Pan, que bom. Eu nadei 86, 87, 88 e 89, o Jovem Pan, que bom. Uma competição de 50 metros nado livre, ficava super nervoso. Foi as minhas primeiras competições. Eu não tinha experiência alguma de competição. Eu era aquele menino que subia ali na baliza, nadava sem óculos, nadava de touca sem óculos, se eu não me engano, e ficava me olhando para o lado. Aí todo mundo falava de Mori, Munhoz, eu via aquelas touquinhas ali. Cara, passava um nervoso assim. E meu pai, eu lembro que coisas de pai, né? De aquele conhecimento empírico. Falou, come chocolate, comia dava um monte de diamante negro, falava que dava energia, eu chegava com uma baita dor de barriga no Ibirapuera. Quando eu começava a chegar perto do Ibirapuera, via o ginásio, né? Que quando você chega no Ibirapuera, o que chama atenção é o ginásio. E acho que tinha equipe da Pirelli também, então eu via essas faixas assim, eu ficava nervoso pra caramba. Até pular na água, né? Todas as vezes que eu nadei, eu fiquei segundo na bateria, ganhava a camiseta de primeiro e segundo, e na próxima fase eu ficava, não passava, né? Mas era uma baita competição, ganhava sorvete também, era legal pra caramba. Que show, que legal. E aí você foi treinar com o Ricardo, é algo que eu tenho muita curiosidade também, de como que era esse projeto dele, né? Como que ele era como treinador. Como é que foi para você? Bom, o projeto do Ricardo foi assim, a gente viu uma chamada, meu pai viu uma chamada
na Globo, alguma coisa assim, na hora do almoço, que o Ibirapuera estava fazendo um projeto com alguns atletas, acho que é Esmeralda de Jesus no atletismo, Maguila no boxe, aí tinha o Ricardo na natação. E aí eram crianças de 7 a 12 anos, ou 7 a 14 anos, que já soubessem nadar os 4 nados. A gente chegou lá, e eu acho que isso é legal, às vezes até converso com o Ricardo, assim, eu acho engraçado, porque o projeto começou mais ou menos com 40 crianças, 20 de manhã e 20 à tarde. E eu fui para o projeto mais ou menos um mês, ou 3 ou 4 semanas depois que ele começou. E quando teve essa chamada, ele já estava acontecendo, né? E a maioria do pessoal não sabia nadar direito. Eu acho que ele estava esperando nadadores que já soubessem nadar os 4 nados, e poucos nadavam os 4 nados. Eu era um dos que nadavam os 4 nados, o meu irmão nadava mais ou menos, ele tinha 11 anos, ainda nadava um borboleta caindo um braço de cada vez, assim, nadou uns 2, 3 anos assim, era até engraçado. Mas quando a gente chegou lá, foi engraçado que o Ricardo, para você entrar no projeto, ele dava uma ficha para você, um papel que você escrevia seu nome e escrevia seus objetivos, né? Qual é o seu objetivo na natação? Aí eu escrevi ser campeão e recordista mundial nos 400 metros, ser campeão e recordista mundial nos 200 borboleta. Na verdade, eu nem escrevi assim o que eu achava que realmente eu queria. Eu escrevi coisas inspiradas, acho que no que ele tinha feito, né? Mas você escrevia lá, né? Eu nem sei se essas folhas seria legal se ele tivesse essas folhas aí guardadas, né? Mas tinham essas folhas, a gente escrevia lá e começava o treino. Eu lembro que na primeira semana que nós chegamos, as piscinas grandes estavam quebradas, porque era próximo de outubro de 92, alguma coisa assim, ou setembro, e frio, né, agosto. Então, o pessoal, a gente estava nadando umas piscininhas que acho que nem todo mundo conhece, lá em Ibirapuera. Entre a pista de atletismo e o parque aquático, existem umas 3 piscininhas pequenas, de 10, 15 metros, que uma é aquecida, 2 não aquecidas, e a gente fez os primeiros treinos lá. Então, imagina, ele colocava 20 crianças divididas numa piscina dessa pequenininha, o pessoal ficava rodando em círculo, não tinha raia nem nada, parece mais uma piscina de hidroginástica. E foi assim o início, né? Eu lembro que eu nadava, como eu comentei, né? Eu nadava sem touca, sem óculos, porque eu nadava assim no Sesc, né? E ele falou, você precisa nadar com uma touca, precisa nadar com óculos. E aí, logo com 2 semanas, pegou um dia eu e meu irmão fomos ali na loja da Fiore, que era lá na Itapeva, compramos umas touquinhas daquelas de latex que prende aqui atrás no cabelo, que puxa pra caramba, que gruda, uns 2 óculos assim, e aí começamos a nadar. Então foi algo bacana, né? Que a gente sabia que ele era uma referência, e a gente estava cheio de expectativa, né? No que aquilo ia dar. E ele comentou com a gente que ele fez muitas coisas depois que parou de nadar, mas que a mais legal foi ser treinador, né? Mais do que o Rio 2016, que ele ajudou a organizar, mais do que CBDA. Eu achei isso bem curioso. Como ele era como treinador, né? E como isso te moldou como atleta, porque foi bem naquele período seu de formação, né? Sim, sim. Ó, o Ricardo, ele era muito louco, né? Assim, ele era, ao mesmo tempo que ele era bem disciplinador com a gente, por exemplo, na época de soltar, 3, 2, 1, vai. Se você ficar se enrolando, vai, dá aqueles gritos dele lá, né? 200 solto para terminar o treino. Não era assim, saiu 10 segundos atrás, já falava, vai, solta. O que mais que ele fazia, assim, que era engraçado? Quando queimasse no treino, né? Toda vez que queimava no treino, suas marcas, queimou, no treino seguinte você trazia uma caixa de bis, né? Para dividir com o pessoal. E isso trazia uma caixa quando o grupo era pequeno, quando a turma era de 20, porque o bis ele tem 20 unidades, e ele tem uma turma de manhã e uma turma à tarde, eu era da turma da tarde. Então, traz uma caixa de bis. À medida que a turma foi crescendo, ele falou, traz 2 caixas de bis. E era engraçado, porque depois, quando ele começou a fazer isso, ninguém queimava na competição. Ninguém escapava da nossa turma, né, na competição. Podia sair atrasado, mas você não caía na água. Então, o Ricardo, ele brincava bastante com a gente, né? Eu lembro que, começo de temporada, ele fazia a gente correr, né? E ele levava a gente para o Parque do Ibirapuera. Ele tinha uma pampa, não, como chama? Saveiro.
Ele tinha uma Saveiro que ele falava assim, sobe todo mundo aí atrás. E ia lá para o Ibirapuera. Alguns alunos de carona com pais, mães de outras crianças. A gente ia lá, a gente corria 2 ou 3 voltas. Ou seja, de 3 a 6 quilômetros a gente corria antes de começar o treino. Aí quando parava no farol, no semáforo, ele falava assim, vai, balança isso aí. Para ficar balançando o carro, para ele ficar chacoalhando para lá e para cá. Então ele assim, ele era muito brincalhão, mas ele tinha as fases dele que ele dava uns esporros na gente, né? Mas o que eu acho que que eu aprendi bastante ali foi ter disciplina, né? O treino era bem regradinho, na hora de soltar era na hora de soltar, na hora de pular na água era hora de pular na água, não tinha meio assim, vai saindo você na frente, que eu vou saindo atrás, né? Era algumas partes aí do treino que a gente viveu. E quais foram, assim, 2 ou 3 momentos mais marcantes seus na natação, como nadador mesmo? Momentos marcantes meu como nadador? Isso. Em Vitória, bom, marcantes. Olha, eu acho que uma foi no Master, quando eu ganhei o 400 Medley, porque quando eu ganhei os 400 Medley, eu lembrei de quando eu escrevi aquela fichinha lá atrás no Ricardo Prado. Só que não foi nas Olimpíadas, não foi no Mundial Absoluto, foi no Master. Mas me remeteu. Eu lembro que essa competição foi muito engraçada, porque quando terminou a prova, assim, e assim, foi lá no Mundial de Montreal, e tinham 2 piscinas. E uma era dentro daquele circuito, eles montaram a piscina dentro daquele circuito Villeneuve, né? E aí você saía até a piscina principal, e durante esse caminho que eu fui voltando, que estava o pessoal lá, alguns amigos, eu fui pensando, isso me remeteu lá atrás. Foi, acho que, um momento bem marcante. E o outro foi quando eu ganhei o Projeto Nadar, né? Eu vou falar para você, talvez, assim, quando eu ganhei o Projeto Nadar, foi um dos momentos mais marcantes, porque é a sua primeira medalha, assim, embora a competição seja um campeonato estadual não federado, eu tinha 13 ou 14 anos, aquela sensação que eu acho que as primeiras medalhas elas são muito importantes, e muitas vezes, eu acho que até para nadadores de seleção brasileira absoluto, eles têm algumas medalhas, acho que são a força maior que parece que não, mas que fez com que eles se motivassem a chegar onde eles estão. Essa foi um momento, né, bacana, marcante. E, bom, esses são os momentos mais fortes. Aí teve o negócio, o acidente do meu irmão, que foi um momento na natação, né? Não sei se era para falar um momento, coisas boas, coisas marcantes, mas foi um momento marcante, porque foi no meio de uma competição, né? Durante uma competição. Então foi um momento que eu lembro, assim, 3 coisas meio pontuais, assim, na natação. Você quer contar pra gente como é que foi isso do seu irmão? Foi a época que vocês estavam treinando no Rio? Isso, na verdade, é assim. A gente treinou no Ricardo Prado até 99, né? De 92 até 99. Aí o meu irmão, ele foi depois, ele, sei lá, estava achando que precisava procurar outro lugar, né? Tem umas coisas assim, ele já tinha nadado Copa do Mundo também. E aí ele foi pro Flamengo, né? Talvez ele ia pro Minas, mas alguém indicou ele, acho que foi o Rogério Romero na época, falou, poxa, eu tô saindo do Minas, tô indo pro Flamengo, tal, você não quer ir? E aí ele foi pro Flamengo, eu continuei no Ricardo mais um mês, mas assim, eu achei que as coisas também estavam estranhas, né? Porque tinha saído e eu fui pro Vasco. Então, na verdade, ele nadava pelo Flamengo e eu nadava pelo Vasco. Só que naquela época o Vasco era assim, ele tinha polos em vários lugares do Brasil, né? E eu fazia parte do polo São Paulo. Então eu não morava no Rio, eu morava em São Paulo. Meu irmão morava no Rio, né? Bem ali no aterro do Flamengo. Tinha um prédio ali da República, onde moravam os nadadores que eram do Flamengo que vinham de fora. Então eu lembro que a gente estava no Troféu Brasil, tinha acabado de acabar o Troféu Brasil. E 4 dias depois, ou 5 dias depois, ia começar o Campeonato Carioca, né? Então, nessa época, para quem lembra, talvez o Danilo lembre aí, a maioria, todas as competições, tirando o Finkel, que foi em Santos, em 2001, a maioria das competições era no Rio, né? Troféu Brasil era tudo no Rio. Eu acho que até era uma força aí, né, que o Flamengo e o Vasco tinham muitos nadadores,
Então, talvez alguma jogada meio política também para mobilizar a galera. Então, foi uma... Eu lembro um dia que a gente nadou o Troféu Brasil, aí foi para uma festa à noite, nós estávamos numa boate, e eu lembro que aquele dia assim, foi muito engraçado, que a gente estávamos dançando, assim, sei lá, já bem adiantado aí na noite, né? Subimos no palco lá, começamos a dançar, e começou a dançar, e todo mundo começou a olhar, os caras dançando, tal, tal, tal. Eu lembro que eu falei tchau para ele, assim, fui embora, né? E aí eu fui antes, né, do pessoal do Flamengo. Então, acho que todo mundo que passou pelo um caminho, eu nem lembro onde a gente estava acho que na Barra da Tijuca, era uma boate que chama Rock in Rio, alguma coisa assim. Então, quando eu cheguei em Copacabana, que é onde o hotel que o pessoal do Vasco sempre ficava, acho que todo mundo que veio atrás era obrigado a passar por esse caminho, mas eu vim antes. Então, assim, eu não vi o acidente, mas todo mundo que veio atrás viu, né? Então, foi um dia assim que, depois, quando eu fiquei sabendo até muito depois das pessoas, foi um dia que chocou bastante, né? E isso não mudou assim a sua relação com a natação, mesmo depois que isso aconteceu? Então, logo quando mudou e assim mudou um pouco assim algumas coisas minhas de vida, né? Por exemplo, a gente nadava no Flamengo, ele nadava no Flamengo ou no Vasco, a gente já ganhava um dinheiro para nadar, né? E eu lembro que eu ficava juntando dinheiro, eu sempre. E aí eu sei, assim, uma das coisas que foi meio engraçada foi assim, quando acabou, teve o acidente dele, foi na segunda-feira, na madrugada de domingo para segunda. Aí meus pais foram para o Rio, tal. A gente ficou lá, e acho que na terça-feira nós viemos para cá. E aí eu lembro que teve o enterro dele foi na quarta-feira, eu fui para São Paulo, e eu acho que na quinta ou na sexta-feira começava o Carioca. E eu não sei por que cargas d'água eu vim nadar esse Carioca. Mas eu vim nadar porque eu fiquei pensando assim, acho que ele gostaria que eu nadasse, né? Que a vida continuasse, assim. Então eu nadei, não nadei bem, obviamente, mas achava que ia nadar bem, né? E eu lembro que eu treinava com o William Urize nessa época, e aí ele até falou, bom, já que você está nessa competição aí, meu, vamos nadar, né? Ele meio assim, comprou meio a ideia, né? Mas eu não nadei bem, não sa... e até hoje nem sabia se devia ter nadado essa competição ou não, porque... Mas nadei, né? E aí mudou um pouco assim, porque eu comecei a colocar alguns objetivos de tentar ganhar dele, porque meu irmão era mais novo, 2 anos, durante muito tempo eu fui mais rápido que ele, mas depois ele ficou muito rápido, assim, ele começou a nadar muito bem. Ele chegou a ser quarto no Troféu Brasil na época quando tinha estrangeiro, né? Então, na verdade, hoje, quando você tem estrangeiro, o brasileiro pega a medalha. Então, teoricamente, ele teria medalhado, assim. Em 98, ele deu 2,23 200 peito na longa. O recorde absoluto era 2,20 ou 2,21. Então, ele entrou com o segundo tempo. Né? A gente treinava com o Ricardo Prado. Então, ele foi um cara que ele começou a nadar rápido, assim, assim, bem demais, né? Então, eu coloquei como objetivo essa minha relação da natação, passar os tempos deles, né? Assim, um objetivo de alcançar ele nas provas que ele tinha me superado. Né? Então, acho que foi isso que me fez talvez continuar nadando ali, né? Porque dali era o seguinte, ou você meio parava de nadar, né? Acho que depois de um episódio desse, assim, ou dava um bom tempo de natação, ou continuava. Então, acho que eu não deixei muita coisa parar e continuei, né? Então, acho que foi essa minha relação com esse episódio dele. E você falou que ele foi quarto, né, em troféu, um resultado bem relevante, né, que na verdade um pódio, considerando os É. estrangeiros. Qual foi seu grande resultado assim na natação absoluto? Você foi finalista também de Fink? O que você lembra dessa época? Um ano depois, exatamente um ano depois do acidente do meu irmão, eu nadei bem, assim, eu só voltei a nadar um ano depois, bem, que eu fui, assim, peguei 3 finais, né, no fim, nos 50, 100, 200 peito, nadei uma final nos 4 por 100 medley, embora eu estivesse no revezamento B do Vasco, nesse campeonato, eu fui mais rápido que o Alan, que eu achei, o Alan Pessotti, que era o primeiro nadador, né,
mas ele não estava também nadando tão legal, acho que nessa época. Eu lembro que eu acho que nadei para 1,2 no revezamento, e acho que ele nadou também assim, mas foi um pouquinho, uns centésimos melhor. Então, acho que foram os meus melhores resultados, né? Absoluto. Ganhei a final B, ganhei final B no Finkel, no sem peito. E essa final, só que essa final foi engraçada, né? Porque essa final, a gente tinha ficado em quinto na final A, só que o nadador do crawl não apareceu. Eu não sei se o Danilo estava nesse Finkel ou não, ou lembra de uma história assim, mas era um português que abriu de costas, eu fui de peito, Leandro Oliva de borboleta, e era o Boni de crawl. E o Boni não sabia que ele ia nadar o revezamento. E ele parece que ficou no hotel. Aí você vai falar assim, poxa, mas como vocês não sabiam? Que equipe era essa? É porque o Vasco tinha uma equipe tão grande, que eram polos, né? E as pessoas às vezes não se conheciam muito, não se falavam muito. Então eles falavam, ó, você vai nadar o revezamento, você está no revezamento e você está. E como era a final e a chamada era rápida, porque eles transmitiam pela televisão, daqui a pouco os caras falaram assim, bom, pode entrar. Bom, eu sabia que o Leandro Oliva estava ali, a gente treinava junto, eu vi o português lá que abria de costas, falei, o cara de crawl é o último, deve estar chegando aí. E aí deu a largada, abriu costas, eu pulei no peito, a gente estava bem, o Oliva chegou no borboleta. Quando o Oliva chegou no borboleta, eu lembro que eu tenho essa filmagem até hoje. O Cambarinha nadava com a gente também, ele estava filmando com a minha filmadora. E ele foca assim na chegada do Oliva, e daqui a pouco ele vai procurar o nadador que teria pulado de crawl. Ele procura para cá, procura para lá, abre o ângulo, não vê ninguém, né? E o Oliva chegou, também não viu ninguém, viu a raia vazia, ele subiu, pulou em cima da baliza e foi de crawl, e completou a prova de crawl. A gente foi desclassificado, obviamente. Mas foi uma cena assim muito hilária. Acho que talvez a primeira vez que acontece isso num campeonato aí brasileiro ou qualquer campeonato. Eu não Nossa. lembro disso. Você tem esse vídeo? Eu tenho esse vídeo numa filmadorinha VHS. Eu trouxe até para casa esses dias para procurar algumas coisas assim, mas eu tenho esse vídeo. É muito engraçado, porque o William tá do lado do Cambara, e fala assim: porra, cadê o nadador? Quem que é pular? Quem que vai fechar essa prova? Não tem ninguém lá. E foi engraçado que esse foi o último ano do Vasco, e o Vasco, durante esses 3 anos, ele ganhou todas as competições, de, sei lá, juvenil, infantil a sênior. Ele só perdeu 2 competições, acho que foi um juvenil brasileiro, e foi essa competição que ele perdeu acho que foi pro Flamengo. Só que assim, mas perdeu por muito pouco. Então foram várias coisinhas que, se a gente tivesse nadado esse revezamento, tivesse completado com o cara do crawl, o Vasco não perderia. Aí teve, acho que, se não me engano, também o Gustavo, o Carlos Jaime, que deu uma queimadinha, uma mexidinha no 100 livre. Se ele não tivesse dado essa mexidinha e tivesse feito a prova, também não perderia. Então, assim, acho que tinha tudo mesmo para perder esse último campeonato, sabe? Porque foram várias coisinhas que levaram a perda do último campeonato, né, como equipe. E depois acabou a equipe em 2002 e cada um seguiu o seu caminho. Mas foi muito Foi em engraçado essa situação. 2001, foi o Finkel do Santos. Isso, 2001. Ah, então eu não lembrava dessa cena, mas eu nadei esse Finkel. Verdade, você pegou 3 finais B, acho, e ganhou as 3, que era 50, 100, 200 peito. Eu nadei os 50 peito do seu lado nesse Finkel. Eu tinha caído de moto, cara. Puta, agora eu lembrei, mas eu não lembrava dessa cena do Heavy. Mas que louco, a gente vai querer ver esse vídeo aí, meu. Que isso aí é meme, certeza. Eu tenho esse vídeo aí, é muito engraçado, cara. Deve estar mofada a fita, né? Tem que dar aquela limpada, mas tenho ele gravado. Acho que foi uma coisa inédita, assim, que aconteceu. E como que foi depois, Entendi. quando acabou o Vasco, né? E também acho que foi bem no momento que você estava no universitário também, né? Que você teve grande destaque. Acabei não falando na abertura, mas o senador Judes, né? Foi um destaque aí da natação universitária também, né? Então conta um pouquinho dessa fase. O Vasco acabou o 2001 foi o último ano e foi o ano que eu entrei na faculdade, né? Eu entrei o segundo semestre de 2000, alguma coisa assim, né? Fiz ali na Uni Santana e aí eu estava numa transição de nadar os universitários, né? Então, assim, a gente treinava por clube, mas começou a nadar universitário.
E até legal, porque essa época era uma época que tinha realmente um campeonato FUP legal, né? Tinha a FMU. Eu lembro que no primeiro universitário que nós fomos aqui, o Paulista, o Tomazini estava na Uni Santana fazendo alguma pós, então tinha um heavy legal, estava aí o Tomazini, acho que tinha o Angelotti pela FMU, a Ibi Morumbi, o Okuda era da Uni Santana, né? O Geleia, o Denis, assim, que hoje nadam comigo, também eram. Então eram competições bem legais. Então muitas vezes a gente se surpreendia, né? Fazer alguns resultados bons. Acho que pela própria forma de ser um campeonato teoricamente mais leve, né? E aí o primeiro Júbilos que nós fomos foi em Maceió, que eu fui pelo menos. Lembro que o Matheus Lordello estava, né? Que ele era medalhista de 200 borboleta no brasileiro. Eu não sei se ele foi 100, mas ele era medalhista no Troféu Brasil, né? De borboleta. Então foi um campeonato super legal lá em Maceió, que a gente nadou. Nesse campeonato eu acabei tendo um bom destaque, nadei 50, 100, 200, eu nem lembro se tinha 50 peito, tá? Agora vou dar igual do Ricardo. A gente pode ser que a gente acredite que tinha, mas acho que ainda não tinha 50 peito, ou tinha, não sei. Mas eu acho que tinha, sim, porque acho que ele começou em 99 no Troféu Brasil, se eu não me engano. Então eu nadei 50, 100, 200 peito, nadei 200 medley, nadamos um revezamento que o Patrick nadou com a gente, né? O Patrick era da IMB, mas por ser de uma universidade de São Paulo, você poderia compor o revezamento pelo seu estado, né? E nós ganhamos um revezamento lá, acho que 4 por 100 medley, ficamos em terceiro no 4 por 200 livre. O Maceió, que era o Lucas Fragoso, nessa época ele era de lá, então ele nadou essa competição, né? Nadou também bem. Então foi uma época muito legal, né? A competição universitária era uma competição que ela dava uma certa folga de pressão e às vezes por ter essa folga a gente conseguia desempenhar boas provas, independente se tivesse pesado ou polido, né? Mas acho que era um ambiente mais leve, então era super gostoso. E, Bardi, ali teve essa parte do universitário e, se eu não me engano, meio junto começou a entrar o Master um pouco mais efetivo. Como que foi essa sua transição aí também para entrar no Master? Porque hoje você é um cara extremamente envolvido com o Master, é uma referência tanto quanto nadador, quanto como treinador, como a equipe, né, Bardi Swim aí. Então, fala um pouquinho aí da trajetória da entrada do Master nos dois mundos, né? Porque você não para de nadar nunca, você é um Highlander, né? Então, conta pra gente aí. Então, assim, acho que todo nadador, quando tá numa carreira assim, do nadar troféu, né? Esses campeonatos absolutos, eles falam assim, cara, não vejo a hora de parar. Ou você para por força maior, porque você acaba cansando um pouco, tem que trabalhar, porque seus resultados já parecem que estagnam, ou para porque você quer parar. E eu lembro, e geralmente o pensamento é o seguinte: quando você para de nadar, você está em forma, tudo isso, você fala assim, agora só vou nadar 2.000, só vou fazer musculaçãozinha só para manter, e você não mantém nada, né? Você mantém talvez sua condição física por mais um ano, 8 meses, alguma coisa assim. E aí eu lembro que eu tive uma lesão em 2006 no tornozelo, que praticamente assim eu não conseguia nem andar. Foi uma lesão que eu não precisei de cirurgia, porque a cirurgia era um dos caminhos, mas eu não optei por cirurgia, mas eu fiz uma fisioterapia durante 10 meses. E 10 meses de fisioterapia, era fisioterapia assim, 3 vezes por semana, 2 horas por dia, que eu fazia lá no Ibirapuera. Era uma lesão bem, bem complicada. Foi no tornozelo e depois descompensou a musculatura, pegou também a patela do lado esquerdo. Eu sei que assim, se eu andasse no shopping, eu andava assim devagarzinho. Um senhorzinho de 80 anos passava por mim a milhão, né? E aí depois eu fui recuperando essa lesão aos pouquinhos, aí eu voltei a nadar, né? E eu lembro que foi 2009, era naquela época do Jacket, 2009, 2008 começaram os trajes. Eu não peguei essa época, eu tinha parado de nadar o troféu, acho que o meu último troféu, eu não lembro se foi, acho que foi 2007, 2006, alguma coisa assim. E aí fiquei uns 2 anos meio sem nadar, nadava umas competições regionais, assim, para uma cidade ou outra. E aí, em 2009, eu falei, cara, vou voltar a nadar.
quer dizer, eu comecei a treinar devagarzinho como fisioterapeuta, como fisioterapia, e eu fazia umas séries que parecia que eu ia ficando mais leve, né? Um dia eu nadava devagarzinho, eu falei, até que eu tô andando, tô deslizando bem na água. E comecei a nadar. E aí falaram, vai ter um brasileiro master, tal, em Ribeirão. Cara, esse brasileiro foi, acho que, uma das competições mais fortes que eu vi até hoje no master. Foi em 2009, todo mundo estava com traje, né? Eu lembro que eu tinha de 50 peito, o meu melhor na curta era 29, eu fui para lá, fiz 28. Tomazini nadou Bellini, nadou Alex Reder, nadou René, nadou Kuda. Era assim, cara, uma chuva de tempos, né? Eu lembro, 50 peito era 30 a mais. Lá fizeram 27, 27 e 28. Esses foram os tempos que ganharam o Master naquela época. Eu fiquei em terceiro com 28. E eu queria bater o recorde de 200 peito, né? Eu falei, nunca bati um recorde na natação absoluta, nem na de categoria, né? Exceto bobs e provas nadar, eu queria bater um recorde. E aí eu treinei para essa prova que era em curta. Eu lembro que até falei com o Tomazini, você vai nadar essa prova? Ele falou, não, vou nadar os 200 borboleta. Acho que ele queria bater o recorde de 200 borboleta, que era 1,59, alguma coisa assim. Eu nadei 200 peito, acho que o recorde sul-americano era 2,21, acho que eu fiz 2,20, né? Ou 2,21 baixo, ou 2,19, acho que 2,20. E aí foi uma competição bacana, que eu fiz próximo do... Eu tinha 2,19 já, 200 peito, e eu consegui fazer 2,21, treinando pouco, assim, ou 2,20, não lembro agora. Mas eu sei que teve um resultado bacana, e depois daquilo veio um campeonato em Mar del Plata, que falaram, vai ter o Sul-Americano no final do ano, você vai? Alguém falou na competição, falou, putz, Sul-Americano, tal, deve ser difícil. Aí foi a segunda competição no mesmo ano, e eu comecei a querer nadar os Masters, né? Porque estava legal, nadei bem, essa competição também, Mar del Plata, muito melhor do que, acho que até essa primeira, e foi quando eu comecei a entrar no Master, né? E para se manter, né? Se manter ativo, se manter nadando. Eu acho que a gente que sempre nadou, principalmente depois dessa época da pandemia, né? Quando acabaram as piscinas, cara, acho que todo mundo pirou, né? Então, nessa época, era uma ideia de nadar para ter alguma coisa, e acho que a competição ela era a nossa motivação, né? Competir, fazer uma coisa legal. E o Master, acho que foi um universo bem bacana, viu? E bem assertivo de ter feito essa escolha. Porque acabou, você virou uma referência como treinador master também, né? Então, acho que a sua equipe deve ter sido talvez uma das primeiras que eu lembro, assim, de logo que eu comecei no Master de ver Bardi, a Toca, né? Então, como que foi, assim, você como treinador Master, né? A formação da sua equipe, que eu acho que é algo que hoje tem bastante, mas não tinha tanto lá atrás, né? E eu, quando eu comecei no Master, foi assim, eu comecei, antes de criar minha equipe, eu criei essa marca Bardi, foi justamente em 2009, nesse Sul-Americano. Embora eu não tinha nadado por meu time, né? Eu tinha nadado já como um Sunga Bardi, com Toca Bardi. E aí, 2007 a 2009, eu trabalhava no Clube Sírio, no Esporte Clube Sírio. E eu comecei fazendo um trabalho lá para águas abertas, porque me chamaram lá para criar uma equipe de natação adulta. E eu falei assim, se aqui não tem uma cultura de natação, eu acho difícil a gente começar pela piscina, porque a piscina é muito técnica. Então eu comecei pela travessia. Pela travessia, eu pego alguém que sabe nadar, eu falei, cara, você precisa nadar 1 a 2, 1 a 2. Uma travessia, você vai nadar isso. Cara, um intermediário. Eu não vou ainda pensar, falar, vai fazer a 3, no final da prova você vai acelerar. Eu dou uma noção dou uma noção para ele de saber quantificar a força que ele coloca, né, através desse aeróbio 1, aeróbio 2, para ele fazer grande parte da prova. E ele faz. Então, eu segui trabalhando 4 anos com águas abertas, né? E eu já tinha o Bardi e eu ia para as competições. Daí, quando deu 2011, final de 2011, 2012, nessa transição, eu tinha 2 alunos meus que faziam águas abertas e vieram comigo foram os primeiros alunos da equipe, praticamente, né? Que também participavam de piscinas. Então, eu comecei a fazer a inscrição, e aí sempre eu trabalhei paralelamente águas abertas e piscina, né? Para ter esse grupo que faz essa transferência das águas abertas para a piscina. E aí, quando eles começaram a participar de piscinas, aí a gente já começa a entrar, olha, precisa aprender a virar, precisa aprender a sair, porque
não é tão simples quando a gente pega águas abertas e compara uma largada de águas abertas com uma piscina, né? Ó, só sobe no bloco quando apita, ele ainda vai falar os seus lugares, aí o terceiro comando em si vai ser a saída, as pessoas ficam super nervosas, aí dá uma barrigada, o óculos que sai, é aquela um monte de coisa que vocês sabem muito bem que acontece. Então eu comecei a passar para a piscina. Então, e ao mesmo tempo que eu fazia isso, eu sempre divulgava, fazia fotos, postava, né, dos treinos, do que estava acontecendo. Então, acho que foi, eu acho que talvez isso que foi dando um pouco de visibilidade, né? Os próprios vídeos que a gente postava alguma coisa, na época era Facebook, não tinha Instagram ainda, né? E as coisas estavam começando. Então, hoje tem bastante times, mas a gente começou lá em 2009 para 2012 com essa parte de águas abertas, passando para a piscina. Então, daí foi que acho que a coisa foi certa, né? Porque eu aproveitei um público que eu tinha de águas abertas e trouxe um pouquinho para a piscina, né? E hoje eu continuo ainda levando meu pessoal de piscina para águas abertas, né? Às vezes a gente foca um pouco mais na piscina, mas a gente também vai para águas abertas, que eu acho super importante ter esse complemento de treino, né? Você foi um cara pioneiro aí na questão dos vídeos com dicas de natação, né? Ali junto com a metodologia Gustavo Borges, né? Os vídeos no YouTube, né? Pouca gente sabe disso, até porque hoje a gente vê fácil no Instagram, né? Mas você começou ali atrás. E aí foi um pioneirismo, de certa forma, né? Queria falar da onde que surgiu a ideia, como surgiu, como que foi essa relação aí junto com Gustavo Borges e a metodologia? Eu estava no Esporte Clube Sírio, né? Onde eu tinha essa equipe de natação. E o Sírio, depois de 2, 3 anos, ele foi ele passou a integrar a metodologia do Gustavo Borges. A gente implementou a metodologia lá. Então, eu tive uma relação com o Gustavo quando ele era nadador do Vasco, que eu também era nadador do Vasco, mas ele era nadador de livre, então era só, opa, tudo bem cumprimentar, né? Como tá, tal, não tinha aquela intimidade, né? Muito grande durante essa parte do Vasco, mas depois a gente teve um relacionamento um pouco mais próximo, porque eu estava no Sírio, no Esporte Clube Sírio, e a gente utilizava a metodologia do Gustavo Borges. Até aí, ok. E aí eu lembro que eu tinha uma câmera, nessa época não existia GoPro nem pensar, então as câmeras eram super caras, mas eu tinha uma câmera da Fuji. Eu sempre gostei de imagem, sempre gostei de foto. Eu lembro que naquela época que todo mundo tinha impressora, né? Hoje a impressora é algo que ninguém quer, mas eu tinha um ditado que é assim: se você não tem uma impressora, você não tem um computador. E a primeira coisa que eu comprei eu comprei um computador e um scanner, que para mim a impressora não importava, mas aquele scanner grande de mesa era legal para eu pôr a foto dentro do computador e poder brincar, de editar, etc. E eu lembro que eu fiz um vídeo que era do streamlining. E esse vídeo eu tinha vários takes do Sírio, que eu filmava algum fundamento meu, algum treino. Época que eu nadava no Sesc também, que às vezes eu ia fazer umas dobras no Sesc Pinheiros, então eu tinha alguns takes de lá. E eu peguei aquele vídeo e falei assim, acho que eu vou construir alguma coisa aqui. Então eu chamo que esse vídeo foi uma coxa de retalho. Ele não foi um vídeo pensando assim, eu vou fazer um vídeo assim. Eu tinha várias imagens que eu poderia usar vários takes do Streamline e vou falar, acho que eu vou passar uma dica de natação, né? Postar e colocar na internet. E aí eu falo um pouco do que era o Streamline, para que ele servia, que momento que ele era utilizado. E aí esse vídeo assim deu uma bombada geral, né? E eu lembro que na época que a gente era da metodologia do Gustavo, todo final do ano ele chamava todos os credenciados ali para uma convenção onde os credenciados participavam. E eu estava lá e aí acho que foi no Transamérica, né? Transamérica, alguma coisa assim. E ele estava falando de várias coisas, tal. Ele falou, eu queria chamar o Rodrigo Bade aqui, que ele levante lá, que ele está fazendo um ótimo trabalho. Eu vejo uns vídeos que ele coloca na natação e ele está com 300 mil visualizações e eu estou tentando chegar nele, né? E eu não sabia nem quantas visualizações eu tinha, né? Aí depois que o Gustavo falou aquilo, que eu fui olhar, né? Então o vídeo era bem bacana, tal. E aí eu continuei meu trabalho e ele com o trabalho dele, e aí eu saí do Sírio.
Eu saí do Sírio no final de 2011, aí eu fiquei 2 meses, ou 4 meses, não lembro agora, 4 meses fora, que eu fui treinar um pouco fora, fazer umas coisinhas. Aí quando eu voltei, ele mandou uma mensagem para mim no Facebook, fala, Badito, tudo bem? O que você está fazendo? Eu falei, tô treinando, voltei agora, tal, tudo. Passa aqui uma hora para a gente conversar. Isso foi final de 2012. Aí ele falou, poxa, eu vejo umas coisas legais que você coloca na internet, né? De marketing, assim, eu não sou formado em marketing, mas uma pegada de marketing, uma pegada de dar aquela cutucada, né, em quem tá vendo. Poxa, vamos ver se a gente faz alguma coisa, tal, tudo. E aí, passou 2, 3 meses, a gente começou a trabalhar junto. E aí eu comecei a roteirizar esses vídeos de dicas do Gustavo, alguns eu participava junto, outros não. Ele fazia só um esboço, né, é legal falar isso, mas com aquela visão do educador físico, né, para dar esse negócio é legal por causa desse fundamento, flexionar no braço, tal, tal, tal. E aí comecei a fazer os vídeos para ele. E aí, às vezes, eu fazia para mim, mas aí praticamente o negócio começou a entrar com muito volume, né, e praticamente eu dei uma parada com o meu canal, até porque a gente começa a trabalhar com isso todo dia, né? Toda hora, e aí fazia vídeo que aparecia no YouTube ou vídeos de material pedagógico da metodologia, e foi assim que a gente começou a fazer. Através de uma brincadeira, né? A coisa se virou aí um trabalho, né? Ou seja, você é o escolhido dos nossos medalhistas olímpicos, né? Então, trabalhou com o Ricardo trabalha com o Ricardo, né? Assim, é treinador dele. E o Gustavo, né? Muito, muito legal isso, né? Não, foi bem legal, né? Obviamente, a gente fica bem contente quando de ter esse reconhecimento, de a pessoa chamar e ver um valor numa coisa que você faz. E tem, assim, na metodologia tinha o Cassiano também, né? O Cassiano também era olímpico. E uma coisa que eu aprendi, podendo conviver um pouco com essas pessoas, é que, assim, os caras são diferentes, né? As pessoas têm atitudes que diferenciam ela. Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, essa pessoa nada bem, ou é isso porque ela tem uma parte genética favorável, mas não é só isso. A pessoa tem comprometimento, a pessoa tem atitude. Na própria live aí, que o Ricardo falou, né, algumas coisas que ele falou assim, você tem que acreditar, você tem que fazer, né? Então, foi algo bem legal, assim, acho que nesse ponto, assim, foi uma pessoa de sorte, né? E ter cruzado nesse caminho aí com esses dois grandes nadadores aí. E você falou de dobra, né? Em algum momento você mencionou dobrar assim. Eu tenho a impressão que você não nada só para manter a forma. Eu acho que você curte treinar, né? Tô certa? Eu gosto de treinar, exatamente. Na verdade, assim, manter a forma hoje é o que menos mantenho, né? Eu continuo treinando. Hoje tá bem certinho isso daí, porque hoje eu continuo treinando e a forma aí tá cada vez mais difícil de manter. Mas logo, logo ela retoma. Mas eu gosto de treinar. Desde quando eu parei de treinar, o último troféu Brasil que eu nadei, eu ainda fiz um treino lá no Espere, que eu dava aula lá, né? Então eu fiz um treino lá, e acho que depois eu nadei por Suzano, etc. Eu cheguei a treinar com o Serjão, aí que está hoje no Minas, né? Nadei uns 2 anos com o Serjão. E aí depois eu comecei a montar meus treinos, né? Comecei a criar os meus treinos. Já estava na educação física, tinha treinado com o Ricardo Prado, com o William Urize, treinei o Anderson Caetano, treinei com o Serjão. E aí você sempre uma oportunidade de você abortar o que você não gosta e pegar um pouco das coisas melhores de cada um treinador para você montar algumas coisas, né? E eu comecei a montar meus treinos e assim, era eu e o relógio, era eu e o relógio. Eu até lembro uma vez que, eu não sei se o Danilo lembra, eu estava treinando, acho que uma competição, ele estava dando treino lá estava no Pacaembu. E aí o Danilo apareceu lá, e eu falei, pega um de, sei lá, uns 50 peito aí para mim, que eu estava fazendo os ritmos, e geralmente eu pegava, né? Então não é sempre exato quando você pega. E eu acho que eu aproveitei o Danilão lá e falei, pega um para mim, dá uma olhada aí só para ter uma tomada mais aferida aí de fora, né, de quem tá fora da piscina, tal, tal. Falei, como tá legal, tirar, tá legal, tá em cima da água, tal, tal, tal. Foi uma coisa rápida, assim. Mas eu gosto de treinar, né? Eu gosto de treinar. E, assim, o que me motiva bastante treinar, eu gosto muito de usar o relógio, né? Comparar um treino que eu fiz com outro treino que eu realizei, uma temporada com outro, uma média, contar braçadas.
E quando a coisa começa a engrenar, eu acho mais bacana ainda, né? O Pacaembu, acho que é legal falar disso, né? O que infelizmente a gente está sem o Pacaembu, né? Eu treinei bastante lá em 2019. E você falou bastante de Ibirapuera, que é uma piscina que foi importante na sua vida. Eu não sei se você chegou a dar treino lá nessa mini volta que rolou do Ibirapuera e logo fechou de novo, né? Então, fala um pouquinho dessas duas piscinas públicas, né? Algo super importante que a gente agora está sem, né? É. Não, Pacaembu, assim, bom, Ibirapuera eu treinei toda a minha vida lá, né? E eu lembro quando ele fechou, ele reabriu em 2014, né? Se eu não me engano, 2014 ou 2013, com o Troféu Brasil que teve. E treinava no Pacaembu. Eu, particularmente, eu gosto mais de treinar na piscina do Pacaembu. Eu acho que o entorno do Pacaembu, quando você está ali na piscina, você vê aquelas árvores ali parece uma arena, ali é muito gostoso. O descanso, né? Acho que o ambiente do nadador, quando ele está nadando com a cabeça dentro da água, tudo é igual, precisa tudo igual. Quando ele para entre uma série e outra, tem 20 segundos, 10 segundos ou 1 minuto, sei lá, para descansar, onde ele dá aquela espairada, no Pacaembu eu me sinto muito bem. E o Pacaembu eu comecei a nadar lá em 95. Nessa época, eu fazia algumas dobras do Ricardo, né? Na verdade, eu treinava escondido, né? O Ricardo dava o treino normal. A dobra do Ricardo era às 5 da manhã. Mas, às vezes, quando eu tinha um tempo, eu ia lá para o Pacaembu treinar umas Filipinas, treinar um submerso, que era uma coisa que eu gostava de fazer. E naquela época a água era fria. Tanto é que, assim, hoje, para quem nadou no Pacaembu nos últimos anos, que o primeiro, para quem entra no estádio ali, o primeiro vestiário das mulheres e da volta o dos homens era o contrário. O dos homens era no primeiro, das mulheres era lá do outro lado. Tinha aqueles blocos de cimento, né, quadrado, que escorregam para caramba, uma borda vazada ali. E ali fiz bastante treinos ali, né, praticamente. O Ibirapuera, quando fechou o Pacaembu para dar uma reformada, eu fui para o Ibirapuera, que foi acho que 2014. A piscina reformou, ficou bacana, né? Mas depois deu problema de novo. Cheguei a dar treino lá nessa retomada. Uma piscina bem mais funda, né, do que o Pacaembu. O Pacaembu acho que são 2 metros de profundidade, Ibirapuera já são 3 metros. É uma piscina bem mais funda, né? Mas uma piscina gostosa de nadar. Mas eu acho que ambas uma pena que ambas estejam fechadas, né, atualmente, e são mal utilizadas, ao meu ver, porque acho que é impossível você ter uma piscina que dê prejuízo, a não ser quando a gente subutiliza ela, né? Mas aí é outra questão. Mas são piscinas assim que eu adoro. Ambas piscinas aí são praticamente uma segunda casa. Da saudade mesmo do Pacaembu, era muito legal lá, e ver todas as assessorias também, era bem legal isso. A gente está quase terminando, mas eu não podia esquecer dessa Copa do Brasil Aquática com nadadeiras, que eu cheguei até a achar umas fotos que você ganhou 50 submerso. Conta pra gente o que foi essa competição. Essa competição aí, eu não lembro, acho que foi em fevereiro de 2006, que era no começo do ano. E aí tinha aquela nadadeira hoje, que a Mormai tem essa nadadeira, mas ela chamava aquática, né? Se eu não me engano. E eles estavam promovendo essa nadadeira. Então eles promoveram através de um evento. Então eu falava, vamos fazer o primeiro campeonato brasileiro aí com nadadeiras. O único nado que não tinha, obviamente, era o peito, porque o peito você precisa de um pé de pato especial. E tinha esse campeonato. Que aí era 50 metros, as provas eram 50 metros borboleta, 50 metros crawl, 50 metros costas e 50 metros submerso. Você podia nadar, acho que até 3 provas. E eu gostava, às vezes, de nadar com nadadeira, né? Dar uns tiros. De vez em quando eu nadava lá no Pacaembu, dava uns tiros de 100 borboleta com nadadeira, passando os 50 metros submerso, sabe? Fazer mais 25. E adorava. Aí, quando teve essa competição, eu falei, poxa, acho que eu vou participar, deve ser legal, eu acho que eu vou bem. Só que quando eu soube lá das inscrições, você viu quem vai participar? Você viu quem vai participar? Puta, tinha um monte de gente, acho que o Nicolas Santos, o Nicolas Santos nadou o Joel Moraes, nadou o Daniel Bellini, nadou o Rodrigo Trivino, nadou acho que o Francis, nadou o Glauber, nadou. Eu falei, puxa, eu vou tomar um cacete dessa galera aí, né? O francês nadou.
Mas alguém chegou assim e falou assim, o francês, eu lembro na época que chegou e perguntou, falou assim para mim, falaram que você nada bem com a nadadeira, né? Eu falei, sei lá, né? Depende do que é bem, né? Mas consigo nadar legal. Só remetendo nisso, que a gente estava falando do Ricardo Prado, eu lembro que tinha uma série nessa época que a gente nadava com o Ricardo Prado, que era 10 de 100 com crawl, com pé de pato na longa, cada um 10, né? E assim, era uma série que eu fiz ela várias vezes e nunca conseguia terminar essa série. Aí uma vez que eu consegui terminar, assim, eu fiz até o 7º e o 8º, o 9º e o 10º eu fiquei roletando assim para chegar no tempo máximo do intervalo. Então, eram séries que deram bastante base para a gente nadar com pé de pato, né? Mas voltando para a competição, fomos lá para os 50 metros submerso. Era aquele bloquinho ruim que o Pacaembu tinha, né, de concreto, plano, sem angulação nenhuma para sair. E se sair com a nadadeira que é de plástico ali no bloco. Aí teve a primeira tomada, eu nadei o borboleta também, o 50 borboleta. O borboleta só podia até os 15 metros, não podia passar dos 15, né? Então, com o pé de pato, você imagina, um foguete. Eu lembro que eu nadei eliminatória, eu classifiquei com o primeiro tempo, acho que foi 20 alguma coisa, 20, 40 e pouco, tal. Aí eu fiz o primeiro tempo. Na final, alguém mexeu no bloco. Eu não lembro quem que mexeu, mas todo mundo saiu. Sabe aquela saída, suas marcas, e alguém mexe, mas a saída meio que é validada? Jogaram a cordinha para parar nos 15 metros, mas você ia parar quem? Todo mundo embaixo da água? E aí eu sei que eu cheguei do outro lado lá, eu bati na frente de novo e a árbitra do outro lado, né, os juízes de percurso que estavam lá do outro lado da cabeceira, quando eu cheguei, ela falou assim, não valeu, vocês vão ter que nadar de novo. Eu falei, você tá louco pra nadar de novo, né? Você chega cansado pra caramba. Eu falei, não, nem a pau, valeu sim. Não valeu, vai ter que nadar de novo, beleza. E eu tinha feito 20 alguma coisa. Aí a gente descansou, aí veio a final do borboleta, aí eu saí da final do borboleta, porque eu falei, não vou nadar borboleta e depois eu fui submerso. Eu não nadei, acho que a final do 50 borboleta, esperei, a gente foi para a terceira vez, terceira rodada. Eu tava de sunga, tinha raspado a cabeça, assim, eu sei que tinha gente de aquablade lá, de pesquinha, alguma coisa assim, de calça. Mas aí na terceira vez eu consegui nadar mais rápido, nadei para 19,81, se não me engano, 19,86. Eu sei que assim, foi muito legal. Saiu até depois uma reportagem que eu divido a capa com o Cielo, né? Tá escrita Força de Cielo, e embaixo minha página tá assim, submerso, nado mais rápido, alguma coisa assim. E eles tinham um projeto de continuar, né? Fazer todo ano essa competição, mas eles não fizeram mais, né? Foi uma pena. Mas é uma excelente oportunidade, né? Para quem gosta de nadar com a nadadeira, a gente sabe que ainda tem na academia um monte de gente gosta de nadar com pé de pato, teria com certeza bastante amantes aí para entrar nessa daí. Eu acho que dá para fazer uns eventos aí. Eu lembro que tinha, como eles estavam divulgando, tinha uma premiação em grana, por isso também que apareceu uma galera audaciosa. Foi em fevereiro mesmo, eu lembro o período era esse. Então, e ganhava nadadeira também, tinha uma parada assim, você ficava com a nadadeira para você, né, e tava lançando realmente. Os caras fizeram uns eventos do tipo, pô, isso daí dá visibilidade da mídia, dá dinheiro e divulga as marcas, né? Aí, ó, vamos criar um evento. Com certeza. Hoje tem as nadadeiras aí da Capaloa, né? Tem as da Mormai, que são as mesmas. E o bacana disso daí, mudando um pouco aqui de pato para ganso, é que todo mundo nadou com a mesma nadadeira, né? Então, você entra num pé de igualdade, só muda o tamanho, né? Se a nadadeira é boa, se é ruim para todo mundo. Aí tinha gente que queria nadar com uma mais... mas a minha é mais macia, não sei o que lá. Não, todo mundo com a mesma nadadeira. Que às vezes eu até brinco com o pessoal do triatlo, né? Cada um tem uma bicicleta, né? Tem um que tem a bicicleta de 20, outro de 30, aí fica difícil competir, né? Mas nesse caso aí, todo mundo com o mesmo equipamento, que é uma sugestão aí para algum triatleta que estiver ouvindo isso aí, que um dia faça uma prova com a mesma BMX ou Caloi 10 aí, ou Barra Forte, todo mundo igual, que aí vai ser bem interessante. Nossa, muito legal. Eu acho que dá para fazer, ó, mesma roupa de neoprene, é só pegar a marca certa. Mesma bike, mesmo tênis. Aí você só dá os tamanhos para as pessoas. Aí eu acho que dá uma equiparada aí. Fica um pouco aí, mais ver no quem corpo, é quem. Né? No corpo da pessoa, né?
Aí você não vai falar equipamento X, equipamento Y, tal, tal, tal. Agora a gente já está acabando, mas eu fiquei curiosa. Você falou um treino do Ricardo. Conta algum outro treino marcante que você fez aí na tua carreira, não necessariamente com ele, pode ser até com o William também, né? Ou com o Serjão, enfim. Assim, eu lembrando um pouco da live, que assim, tem uma coisa bem engraçada, né? O Ricardo, quando ele fez a live dele, ele falou assim, tem umas coisas que eu não lembro, ou era mais ou menos isso, mais ou menos aquilo. E uma vez, eu vou contar uma coisa aqui, que eu falei para ele, ele falou, Rodrigo, eu não fiz isso. Eu falei, você fez sim. Que ele falou assim para mim, vamos ver se você nada 200 borboleta. Aí eu lembro que ele deu uma série assim, não é uma série tão, não é nada demais, mas naquela época para mim era assim, era 4 ou 5 de 200 borboleta a cada 3 minutos. Eu nunca tinha feito uma série de 200 borboleta. Aí eu fiz o primeiro para 2,40, o segundo para 2,47, o terceiro eu cheguei para 2,59, ou para 3 roletando, e o terceiro saí. Aí quando eu terminei a série, ele falou assim, não, você não nada 200 borboleta, não. Essa era um modo de ver se você nada à prova ou não, né? Aí eu lembro uma vez que eu falei isso uma vez para ele, assim, sei lá, uns 5 anos atrás, bem depois. Ele falou, não, eu não fiz, eu nunca faria isso com você. Eu falei, né, mas fez sim, né? Geralmente quem bate nunca lembra, né? Quem apanha, lembra. E teve uma série com ele também, que eu fiz uma vez na longa, também numa super série, mas eram 6 de 400 medley, né? Eu não lembro se era a cada 7 minutos, alguma coisa assim. Eu sei que no quarto, no quinto e no sexto, assim, eu tinha câimbras, né? Na virada do peito já, na virada do crawl. Eu lembro que no último, quando eu entrei pro peito, eu dei o impulso da Filipina, me deu câimbra em uma das pernas. Aí eu comecei a nadar peito com uma perna. Aí ela passou essa câimbra, quando eu virei os 50 metros do peito, dei impulso de novo, puxou de novo a perna, né? Esse foi um treino com o Ricardo, assim, que eu fiz, que eu lembro. Não é um super treino, mas naquela época, pra gente, era um pouco puxado, sabe? E aí eu fiz outros no Pacaembu também, que eu gostava. Cheguei a nadar, assim, dessa época que eu nadei sozinho, cheguei a nadar 8.500 metros lá no Pacaembu. Eu estava com 6.500 de treino, aí eu fui para uma série de 10 de 200 braços a cada 2,30, né? Então, eu que sou um cara que nada um pouco velocidade, né? Mas nada às vezes um pouco resistência, eu achei uma super série. E assim, eu que me criava essas séries. Né? Isso que era a coisa mais idiota. Que, assim, quem chegar a 6,5 já podia parar o treino e falar, vou fazer. E a série, na verdade, era o seguinte, não era para ser 10 de 200 braços, era para ser 5 a cada 2,30. Aí eu falei, eu já cheguei no quinto, eu vou fazer mais um. Aí fazer o sexto. Cheguei no sexto, eu vou fazer o sétimo. Aí depois, quando eu fiz o sétimo, eu falei, acho que até os 10 vai. Aí eu fiz algumas coisas assim, sabe? É muito legal isso, quando você está nadando tanto que, sei lá, é tão gostoso que você não quer parar o treino assim, né? Saudades disso. Exatamente. Deve, Então, você eu tinha deve umas ter, idiotices. você deve ter sofrido como eu, assim, de ficar longe na pandemia, né? De treinar, porque faz muita falta, né? No começo, assim, eu sou uma pessoa muito ativa, né? É... Ativa daquela que talvez chegue a incomodar, né? Não parar no lugar. E hoje uma das minhas filhas, acho que ela é meio assim. Ela, embora sejam gêmeas univitelinas, uma é mais tranquilinha e a outra é mais acesa. Então, na pandemia, quando deu realmente em março, aquele março, abril, foi bem difícil, né? Ficar em casa. Você falou, ferrou. Não vou gastar o tempo, né? Mas depois acho que o tempo até faltava tempo, né? A gente se adapta rápido, essa que é a questão. A gente se adapta em qualquer ambiente. Então, depois parecia que não tinha tempo e faltava tempo, né? É verdade. É pior que é mesmo. Legal, Guardi. Deixar você fazer o seu jabá aí, deixar um recado para os nossos ouvintes aí, o que você quiser dizer. Não, eu vou falar um pouquinho só do Master, que eu acho, olha, acho que principalmente para quem nadou, eu acho que o Master é o grande legal, a grande coisa bacana do Master é você sair um pouco daquela sua cobrança, né, que você tem na natação infantil, juvenil, sênior, e às vezes as pessoas não se falam porque elas acham que elas são adversárias dentro e fora da água, e às vezes as pessoas não arriscam nadar outras provas.
Então, o Master, eu acho que ele não é uma competição, ele é um estilo de viver. Quando você escolhe começar a nadar Master, seja na travessia ou na piscina, você escolhe um estilo de vida, um estilo de viver, e você pode nadar certo, você pode nadar errado. Eu sei provas que eu nunca nadei durante toda a natação por categoria ou absoluto, eu fui nadar no Master sem compromisso de ganhar ou perder, só por experimentar, porque não tinha outra prova, né? Então, acho que gostaria de fazer esse convite, né? Para que as pessoas que nadam Master sejam mais relaxadas, mais tranquilas, que aproveitem toda a amizade que as pessoas têm, né? Hoje eu brinco assim, eu tenho a minha assessoria, aí tem o Okuda que tem a assessoria dele, tem o pessoal da TNT, o pessoal da Yellow Caps, enfim. Mas toda noite, por exemplo, eu e o Okuda a gente joga videogame que começou na pandemia, né? Eu, o Okuda, o Berini, a gente tem um ambiente legal também fora, embora nossas equipes às vezes se competem, né? Sejam concorre, vamos fazer concorre às mesmas provas, ou algumas provas iguais ou não, mas acho que ele tem um ambiente muito melhor do que a competição. A competição ela é algo secundário no Master. Eu acho que você viver o Master, participar, viajar e ter amizades, acho que é o mais bacana. Demais. E conta então como é que faz para alguém treinar com você, fazer parte da sua equipe? Tá, o pessoal que hoje eu tenho a minha equipe é conhecida por despertar de manhã, né? Depois que algumas piscinas fecharam, eu continuo com o treinamento 6h15 da manhã, né? Então pode entrar com contato pelo rodrigobardi@gmail.com ou pelo Instagram, mandar uma mensagem ali, né? A gente já começa a ter um pouquinho mais de abertura de vagas, porque as piscinas já começam a liberar um protocolo melhor, às vezes 2, 3 por raia. A gente está abrindo um horário agora também às 18h15, 2 vezes por semana. E aí é só fazer o contato, né? E quem não puder treinar presencialmente, a gente faz uma planilha também, né? Uma assistência aí remota, à distância, que hoje, com essa série de ferramentas que a gente tem aí, é possível você fazer qualquer coisa, né? Qual piscina que vocês estão treinando? Que eu não peguei. A gente está treinando ali na Escola Paulista de Medicina, que é onde a Ah, gente começou, né? Desde 2012 lá, já vai fazer 9 anos. Então, estamos lá. Começamos com 2 alunos, hoje a gente já tem mais de 20 alunos aí no horário, né? Durante toda a semana, super bacana. E vou dar dica, hein, pessoal? Quem mora em São Paulo é o melhor horário, porque é onde o trânsito funciona, para ir e para voltar. Depois disso daí... E não paga a Zona Azul, hein, nesse horário. cortou aqui para mim, começa que horas? 5? 6h15 da manhã. 6h15, tá. 6h15 da manhã vai até às 7h15. Um Legal. treininho de 1 hora, que está bem justo aí para um pessoal master. Alguns a gente consegue rodar até um pouco mais nesse tempo aí, outros rodam que seja adequado para eles, mas é super bacana, né? A gente coloca música lá, brinca, treina sério, corrige, tal, tudo, mas é um ambiente muito mais leve, né? Sim. Show, muito legal, Bardi. Obrigada por essa conversa. Legal que você falou de natação absoluto, natação master universitário, então teve tudo aí do jeito que a gente gosta. Danilo, é com você. Ô, Bardi, obrigado aí, né? A gente se conhece há tanto tempo, né? E um prazer aí poder contar um pouco, compartilhar um pouco da sua história, da sua trajetória. Cara, conte conosco e para os ouvintes, natação é um estilo de vida, não é simplesmente nadar rápido e fazer o tempo ou ganhar alguma medalha. Não, legal, valeu vocês aí, obrigado. Eu sempre estou acompanhando todos os posts que vocês fazem. Eu acho que super bacana. Eles são, alguns são longos, mas eu vou escutando como se fosse um livro. Eu levo para o chuveiro, enquanto eu estou dando banho nas minhas filhas, coloco lá, e é 20 minutos ouvindo uma parte, depois é no jantar, é muito bacana. E acho que assim, a gente consegue extrair bastante coisa bacana disso daí, né? Não só natação, nadar, técnica, mas histórias que nos inspiram, né? Dificuldades que algumas pessoas passam, curiosidades que a gente não sabia. Né? Então, acho muito bacana, parabéns pelo trabalho aí. Continua aí sendo seguidor aí e um dos que fazem parte da audiência de vocês.
Pô, que legal. Muito obrigada. Muito feliz de ouvir isso. Show. Beleza, Obrigado, pessoal. mano. Valeu, gente. Valeu. Até mais.